Continuando, eu tô fazendo aqui, mas é muito difícil. Mas assim, vocês querem me ajudar? Eu vou pedir obrigado pra vocês, que eu tô precisando de uma ajudinha. Sabe do que? Sabe me ajuda? Que é que vocês dão um like. Eu quero que vocês dão um like. Eu já fico feliz. Se inscreve no canal, deixa o like e é isso. E bora. Como é que escasso? Como é que escasso? Chega no olhar. Como é que escasso? Como é que escasso? Chega no olhar. Só vou ficar com um pouco de raiva. Agora deixa eu mostrar aqui.